Hebreus 11. Vamos pegar aqui o trem andando, que é a continuação da semana passada, né? Versículo 27 fala assim, ó: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ponto e vírgula, uma pausa, né? Porque ficou firme, como vendo o invisível. Amém? Então, isso eu falava na semana passada, do 26 e o final do 26 e o final do 27, fala sobre a fé. Até eu acho que foi no Instagram, não lembro onde é que eu coloquei, né? Que a fé ali era como um telescópio, ou seja, aproxima aquilo que está longe, né? Ou seja, ela traz o quê? A esperança, né? Porque no finalzinho ali do 26 fala que ele tinha em vista a recompensa. E ali também fala, no finalzinho do 27, que ele como vendo invisível, ou seja, como é que vai ver invisível? É a mesma coisa natural, né? Se pegar ali um microscópio, é invisível as coisas que a gente está enxergando, né? Mas pega ali um microscópio, na verdade, seja o que for, um ser, um átomo, uma coisa assim, né? Você vai ali, você consegue enxergar. Existe, mas não enxerga, né? Tá ali, mas você não consegue ver. Mas se tiver uma ferramenta, né? Algum instrumento ali, consegue enxergar, amém? Então a fé, ela faz isso aí com nós. Estou só relembrando um pouquinho de semana passada, ela nos dá esperança, né? Que está lá no futuro, e ela nos dá também o quê? A certeza no presente, amém? Então 27 fala assim, né? Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Falava hoje de tarde isso. O rei aqui é o faraó. Lembra que nós já pregamos na outra semana que não começou do nada a escravidão, né? Mas depois de 400 anos, então Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito. E ali fala que pela fé ele fez isso, deixou o Egito, e ele não estava temendo a ira do rei. Por que passou que o rei estava irado? O rei que era faraó, né? Porque ao perder os escravos, já fala o nome, né? Ele ia estar perdendo o quê? Os escravos, ou seja, mão de obra, né? Ele ia estar perdendo gente para trabalhar. Porque a gente fala assim, escravo, a gente lembra muito no Brasil, né? Os negros, tal. Mas na verdade, irmãos, escravos é negro, branco, amarelo, não importa. Isso aí, no Brasil foi mais a escravidão negra, né? Mas pelo mundo afora aí, sempre teve, né, mas escravidão, pessoas de todas as raças, né? Não é só da cor negra. E aqui o povo de Deus era escravo. Então a gente consegue entender um pouquinho por causa do Brasil, né? Mas o faraó, ali fala que ele estava com raiva, porque ele ia perder os escravos, ele ia perder as pessoas que trabalhavam, né? Ele ia perder a mão de obra, na verdade. Então uma vez eu estudava, não lembro agora quando é que foi a época, que o vapor, né, mas que depois vieram as grandes locomotivas, né? Mas o vapor, há muitos e muitos e muitos séculos atrás, o potencial dele foi descoberto. Mas por que, entre aspas, não caiu na moda? Porque tinha mão de obra escrava à vontade. Não precisava, né? Então imagina só o quanto na evolução nós estaríamos, né, se já tivesse o vapor há centenas de anos atrás, quando foi descoberto. Mas o pessoal, digamos, não caiu na moda porque tinha escravo à vontade, né? Então não fazia sentido colocar ali carros a vapores e outras coisas a vapor, porque tinha mão de obra de sobra, né? Então é isso aí, mão de obra escravo, né? Mão de obra do Satanás. E ele ficou raivoso com isso aí. Então eu falava também de tarde que é aquela pessoa, pastor, mas eu comecei a buscar mais a Deus, se levantou o problema. Primeiro, como que tu sabe que esse problema já não se levantaria? Quem é que te disse que ele já não viria, na verdade? Mas hoje você está passando com ele, nele, com Deus. Você passaria, talvez, né? Passaria por ele sem Deus. A diferença é que agora é o que você passa com Deus. E alguns problemas que a pessoa passa é o quê? Porque assim, não, a pessoa nasceu de novo, ela está aprendendo a fé ainda. Não digo a pessoa que já está há anos, que já deve estar dando até aula já, né? Digo a pessoa que está chegando.
ela está aprendendo a fé ainda. E o diabo sabe o quê? Que se ela usar a fé, se ela aprender a usar a autoridade, o nome de Jesus, ele vai perder. E como é que o diabo ele procura, enquanto a pessoa, né, ainda não está bem firme? Ele procura agir no meio natural, né? Aí às vezes levanta um problema, uma dificuldade, uma luta. Então eu falava, né? Eu já vi um monte de casos de pessoas. Eu lembro até uma irmã lá que falava de encharquelas. Hoje eles dois são obreiros até. Pastor, comecei a vir na igreja, começou a bater coisa na minha casa. Um dia pegou até fogo na casa dela, né? Tava lá orando e caiu, não sei se caiu uma vela, alguma coisa estranha aconteceu. Começou a pegar fogo, mas tinha uma criança pequena na época, era quase que morrendo queimado. O diabo querendo atrapalhar, ia dizer, mas eu vou buscar Deus, né? Aí depois começou o marido dela com ciúme, né? Irmão, até parece que eu vou largar minha esposa linda por outro caco, né? Ou que se fosse 10 vezes mais linda, não. É minha esposa, marido de um só homem e mulher, né? Mulher de um só marido. O marido começou a ficar com ciúme. Por que tu tanto vai naquela igreja? Pastor? Mas até parece, né? Começou a ficar com ciúme de mim. Mas não tem o que fazer da vida. Né? E aí ele começou a ir na igreja, ficava meio bronqueado, olhava com cara feia. Você quer fazer cara feia, você tem que fazer também, né? E aí começou a entender. Não, ela vai por causa de Jesus, né? Até porque passou lá, né? Você tem que saber os limites, não é verdade? Né? Abraçar, beijar, abraço a minha mãe, minhas filhas, minha esposa e as velhas da igreja. Deu, mais ninguém, né? Irmã aperta a mão e Deus te abençoe. Aí o homem sinto abraço, né? Então ele começou a ver que era sério, era santo. E hoje são os dois uma bênção. Fiz até o casamento deles, que eles eram juntados, né? Fiz até o casamento deles. Hoje são um casal de obreiros. Mas em outros casos, eu vi pastor, eu comecei a orar, voava coisa, pá, na cozinha, quebrava coisa. Talvez algum já tenha que ter passado por esse primeiro, mas por quê? É porque a pessoa está no natural. Né? E o diabo, o que? Ele quer no natural atrapalhar, ele quer no natural colocar às vezes um empecilho, né? Lembro lá em Passo Fundo, isso foi mais ou menos em 2004, né? Um homem está vindo pela primeira vez na igreja, aí bem na subidinha assim o carro apagou e não pegava mais. E aí a irmã parceira que estava levando o marido pela primeira vez na igreja foi lá, estava eu na porta, né? Era obreiro. Obreiro, vai lá, ajuda, meu esposo está xingando, falando palavrão, brigando. Chegando aqui, mais ou menos umas 2 quadras da igreja, o carro apagou e está xingando, disse que vai ter que chamar alguém. Sei lá o que foi, moço. Eu sei que eu cheguei lá, botei a mão no carro e orei. Pronto, o carro pegou. Aí ele me olhou, ele me até tinha uns olhos verdes, me olhou assim. Assim, ó, tá vendo como o diabo não quer que o senhor vá para a igreja? Aí pegou e foi e participou do culto, né? Então, vários atrapalhos. É por causa do sermão, né? Que fala que a ira do rei estava sobre ele, mas ele não temeu. Por isso que nós temos que ensinar a pessoa que é a palavra de Deus. Não que o crente mais velho um pouco não tenha que aprender, né, a se alimentar da palavra, mas muito natural, na verdade. Mas então, ele saiu. Falava também hoje do Bartimeu. Se você abrir a Bíblia lá em Marcos 10, que ele estava ali cego, pedindo esmola. Aí quando ele começa a gritar, Jesus, porque ele era cego, não era surdo, né? Ele começou a ouvir falar da multidão que era Jesus que estava ali. Jesus, me ajuda, Jesus, filho de Davi. E a multidão fazia o quê, irmãos? Clamava, gritava para ele calar a boca, né? Mas ele não pediu para ninguém levar ele até Jesus. Ele estava ali jogando, né? Como mendigo. E aí ele gritava cada vez mais até que Jesus parou. Amém? Não é porque Jesus ouviu o grito dele, Jesus viu a fé. E ali ele foi curado, não é verdade? E também lá nos evangelhos você pode ver, isso está em Marcos 10, né? E lá também nos evangelhos você vê também o Jairo, né? A esposa até eu entendo que não foi buscar, mas nenhum amigo disse que foi junto com ele. Aí no meio do caminho os amigos da onça, né? Não incomodas mais o mestre, porque a tua filha morreu, né?
Bando de filho, como é que é, uns filhos estranhos, né? Bando de filho estranho, bando de amigo da onça, amém? Para ir buscar com o camarada não pode. Os filhos estranhos, filho do diabo, né? Não incomoda mais Jesus, desiste, ela morreu. E o que Jesus falou? O filho de Deus, o leão da tribo de Judá, não o filho do diabo, não o amigo da onça. O que ele falou? Não temas. Que? Ih, Jesus, não, está muito michuruca. Eu estou pregando para gente que nunca ouviu a Bíblia na vida. Prazer, Moisés, né? Então, o que Jesus falou para ele? Não temas. Tira o medo do coração. Ela crê somente, né? Tem a outra fala, crê somente, ela será salva, amém? Então aquele bando de filho estranho, aquele bando de amigo da onça, do urso, será mais do que, né? Mas ele, o filho de Deus, o verdadeiro, né? Com F maiúsculo, aquele bando de filho estranho, depois chegou lá, dava risada, não é verdade? Mas depois viram um milagre na vida, amém? Viram aquela menina depois ressuscitada, né? Então, é assim, irmão. Né? Se o diabo ele é teimoso, eu tenho que ser perseverante. Né? E assim foi o Moisés, como eu falava semana passada, né? Ao abrir mão de ser filho da filha de Faraó, eu não sou filho da filha de Faraó, eu sou do povo de Deus. Ele abriu mão de todas os direitos, né? As coisas boas. Mas ao ser agora um filho de Deus, né? Não sou mais filho da filha de Faraó, eu sou agora um filho de Deus, sou agora do povo, e Deus abençoou. Então pela fé ele deixou o Egito, não temendo que a ira do rei. Tem irmão aqui que está mais de ano na igreja e não se batizou nas águas ainda. Ah, porque o meu marido não quer, mas tu vai para o inferno agarrada com ele ou vai para o céu sozinha, sem ele? Ah, porque a minha esposa não quer. Então tu quer ir, o quê? Agarrar para o inferno com ele? Ou quer subir para o céu sozinho? Tem esse negócio, o teu marido não quer, ou a tua esposa não quer? Se tu quer, irmão, vai tu. Ah, meu pai e minha mãe não concordam comigo, mas você prefere ir para sozinho no céu ou em família no fogo do inferno? É crer no Senhor Jesus Cristo, você salva o que tu e a tua casa. Depois eu vou te mostrar que Deus fala isso com a pessoa. Então não tem que ter nem a ira. Ah não, pastor, mas aqui, como é que eu posso falar? Aqui na religião, a entidade tal, aqui tal, não sei o quê, falou que se eu sair daqui vai atrás de mim. Vai nada. Só se for atrás para ser de Jesus, né? Só se for para ser filho de Deus. Não vai nada. Mas é que a pessoa foi criada, está naquele tempo ali, e ela acha, né? Depois que ela entende, não, que a maior entidade, que maior não é coisa nenhuma, né? É menor do que o nome de Jesus, a pessoa não vai ter medo nenhum, amém? E vai até orar, porque ela descobriu que ela tem autoridade em nome de Jesus. Então é isso aí, o diabo trabalha no medo, né? Daquela pessoa até que ela se firme, né? Ah não, mas se eu me converter, a minha namorada não vai mais fornicar comigo, e aí vai que ela me deixa. Se te deixa, irmão, tem coisa melhor para a tua vida. E se Deus tem um chamado para vocês dois, ela vai se converter, vocês vão casar direitinho e vão ser uma bênção em nome de Jesus. Ah, pastor, né? Mas o meu namorado não vai querer seguir comigo. Ou a minha namorada. Como eu falei, se é para ser teu esposo, mais cedo ou mais tarde ele vai vir também. Mas de novo, né? É melhor você entrar no céu com um relacionamento sério com Deus, né? Do que não. E ir para o inferno. Então é assim, é tomar essa posição. Então muita gente às vezes não vem para Jesus, irmãos, ou não se firma, porque tem medo da ira do rei. O nome em Egito é Mizraim. Raim é sempre plural, né? Em hebraico. Mizraim é dupla opressão, ou duplo aperto, né? Então a pessoa sai do sufoco, sai do aperto. Ah, mas o rei vai ficar bravo comigo. Mas vai ficar bravo sempre. O diabo não quer perder quem é dele. O diabo não quer perder quem é dele. Mas
tem que deixar. Então ele saiu e eu vou, né? Eu vou sair, não vou ter medo não, porque aí falou que no 27, né? Porque ficou firme como vendo o invisível. A esperança era como aquele telescópio que tinha em vista a recompensa. A fé, né? A certeza ali era como aquele microscópio que fazia enxergar o invisível, ou seja, ele ficou firme como vendo o invisível. Então o que deixou ele firme, né, irmãos, foi a visão que ele tinha, né? Tanto de Deus, claro, mas visão no sentido propósito, visão no sentido eu sei para que Deus me chamou, a visão no sentido eu entendi, né, agora o que Deus ele quer para a minha vida. Então, como eu já pregava nas semanas que passaram, né, não sou mais filho da filha de Faraó, não quero mais a riqueza do pecado, não quero mais o gozo do pecado, não quero mais, acabou a bateria, vou trocar, não quero mais o gozo do pecado, não quero mais ser, né, eu vou ser de Deus. E ele foi, com certeza, né, porque ele ficou firme como vendo o invisível. Como eu falava, né, o Jairo também, aquele bando de filho estranho, bando de filho do capeta, bando de amigo do urso, da onça, da cobra, sei lá o que, né? Não temas, Jairo, só creia que ela vai ser salva. Ele entrou, não foi para o bando, entrou para o grupo da família, né, de Deus, do leão da tribo de Judá. Mas não foi fácil, amém? Então, essa visão que vai fazer a pessoa se firmar, né, irmãos? Esse entendimento que Deus vai dar para ela. Aí, lembrando disso, nós vamos ver um chamado que não é igual, mas ele é bem semelhante, irmãos. E também envolve a visão. Porque para trás aí, Atos 26. Ah, pastor, mas daí o meu marido vai me deixar. Que deixe. Você vai correr atrás do outro? Não, pastor, eu vou perseverar por ele. Então persevere, que se é de Deus, ele vai se converter, vocês vão casar. Se não é livramento de Deus. Podia pegar testemunho de gente aqui me ouvindo, né? Que deixou namorada por Jesus. E depois alguns se converteram, depois casaram, e outros que não se converteram. Deus tinha uma coisa melhor ainda lá na frente, em nome de Jesus, amém? E vale a pena, irmão, não adianta, vale a pena agradar a Deus. Eu tenho que me agarrar, eu tenho que ser de Deus, de me jogar de cabeça, não é meio termo, é tudo ou tudo na minha vida. E Deus honra, amém? Atos 26, pegar aqui o trem andando, o apóstolo Paulo, ele está contando mais uma vez o testemunho dele para um rei chamado Agripa, né? E ele vai falar aqui alguns pormenores que lá em Atos 9 não fala. E nós vamos ver que outros também viram a luz, mas não ouviram a voz. E, inclusive até caíram como ele caiu. Mas não fala que ninguém levantou transformado como ele levantou transformado. E isso deu uma visão para ele que ele precisava. Amém? Atos 26, versículo 14. Olha só, a gente chegou na música. Chegou no meio do culto, já está lá ele contando o testemunho para a Agripa, tá? Atos 26, 14 vai falar assim, ó. E caindo nós todos, viu que não foi só ele que caiu? Caindo nós todos por terra. Mas olha o que ele fala. Ouvi, está no singular, uma voz que me falava, está no singular também, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então, lá em Atos 9 não fala, mas se vimos que todos eles, quando aquela luz envolveu, caíram. Não sei se caíram do cavalo, se estavam de pé, estavam na carruagem, na carroça. Não falo, então não vou explicar, mas todos caíram. Mas quem ouviu a voz foi Saulo. Todos caíram, mas a voz falou com
Saulo. Por isso que eu te falei, irmão. Às vezes veio o casal na igreja, só que um ouve a voz, o outro não ouviu. Eles estão no mesmo culto, vê a mesma manifestação de Deus, escuta a mesma pregação, participam da mesma reunião, da mesma campanha, mas um ouve a voz, o outro não. Ou o pai, o filho, o casal, a família, né? Às vezes 2, 3 ouvem a voz, estão no mesmo lugar, no mesmo ambiente, às vezes vendo as mesmas manifestações. Por que um sai para casa decidido, eu vou entregar minha vida para Deus, e o outro sai do mesmo jeito? Eu vou até falar, eu nem gostei. É porque não ouviu a voz. Então a visão, irmãos, é para quem ouviu a voz. Ah, não, mas eu sinto um chamado para ser pastor, mas o meu pai diz, Deus me livre. Sabe, quer que o filho seja o quê? Um traficante? Quer que o filho seja o quê? Um marginal, um violento? Tá bom? Não interessa. Ele ouviu a voz. Ah, não, eu sinto vontade de fazer mais para Deus, mas o meu esposo me segura. Ele não ouve a voz. A voz falou contigo. Ah, eu sinto até vontade de fazer tal coisa, mas aí quando eu falo com as pessoas, elas não acreditam em mim. Elas não ouviram a voz. Todos caíram. Todos caíram. Você viu aqui, ó. Todos caíram. Todos. Mas a voz falou com Paulo. Paulo e Saulo, né? Falou com Saulo. Mas ele não queria salvar os outros, pastor. Talvez os outros tivessem o coração fechado, não sei. Não fosse a hora, eu sei lá. Eu sei que a voz falou com Paulo. Isso que eu falei, às vezes vem a família na igreja, às vezes 2, 3 se convertem. Outros demoram um tempo mais. Ou não querem mais vir durante um tempo. É porque não ouviram a voz. Então, tem que ouvir a voz. Não foi assim? Toda visão, ela vem com uma voz. Fazendo um paralelo com Moisés. Né? Até depois você pode ler em Atos, no bem 7, que fala, né? Que o povo dizia, né? Isso também, né? Quem tu é? Tu quer me matar igual matou o egípcio? Aí eu acho lindo que depois ali em Atos 7, quando Estevão está pregando sobre Moisés, fala, né? E aquele que eles rejeitaram, Deus o fez juiz e libertador. Que lindo, né? É porque ele lá na sarça ouviu a voz e teve a visão, né? E eles não acreditavam nisso. Mas o que importa é que Moisés precisava acreditar. Então, como eu falei, mesmo culto, mesma pregação, participando às vezes da mesma campanha, mas um ouve a voz, o outro não ouviu. Ou mais que um, não sei, né? Enfim, entenda isso, né? Nem todo mundo ouve. Todo mundo caiu, todo mundo viu a luz, mas nem todo mundo escutou. Né? Igual a mulher hemorrágica, todo mundo apertava Jesus, mas a unção saiu para ela. E os outros, pastor? Não sei dos outros, eu sei que Jesus falou, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Amém? Olha isso aqui que lindo, né? Lá em Atos não fala isso, mas aqui o Paulo está falando. A voz falou comigo, eles também escutaram, eles também viram, mas eu entendi, porque a voz falava comigo e falou meu nome. Por que tu está me perseguindo? Por que tu está recalcitrando? Tipo assim, por que tu está, como posso falar, né? Dando murro em ponto de faca? Por que tu está resistindo? Eu estou falando contigo, tu está resistindo por quê, Saulo? Que lindo, né? E aí o versículo 14, né? E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa. Deus chama, amém, irmãos? É igual os 300 de Gideão. Tanto faz se eu sou o número 1 da lista ou 300. O que importa é que eu esteja nela. Tanto faz se eu sou o 1, o 2, o 3, o 299 ou o 300. Eu sei que por 301 não teve lugar. Eu ouvi a voz. Se eu sou o 1, o 2, o 3, o 4, 5 ou o 300, a voz falou comigo. Eu tenho que saber o que Deus está falando, né? Aí o 15 fala assim, e disse eu, quem é Senhor? E ele respondeu, isso aqui é muito lindo, eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Aí ele vai começar a falar aqui agora, ó. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto. Por quê? Para te pôr por ministro. Ministro é servo. Ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Amém? Aqui, a primeira coisa, era um chamado especial de Paulo, né, moço? Paulo não aprendeu a verdade de homem. Paulo só foi conhecer os apóstolos anos depois de convertido, né? Paulo aprendeu o evangelho do próprio Senhor Jesus. E quando os apóstolos viram que era exatamente que Jesus aparecia para ele, óbvio, né? Isso era o mesmo Jesus, era exatamente a mesma mensagem, né? Paulo não ouviu os apóstolos, Paulo não ouviu o pregador, Paulo aprendia do próprio Jesus. Depois, anos mais tarde, lá em Gálatas, né? Fala que eles entenderam que era o mesmo evangelho, só que o Paulo, né? O Pedro foi mais para os judeus e o Paulo já foi mais para os gentios, mas era o mesmo evangelho, mesma coisa. Tem que ser, né? Se é o mesmo Jesus. Mas, colocando aqui na mãozinha, né? Então, quer dizer, aquela experiência dele, ele, né? As coisas que ele já tinha visto e aquilo que ele ainda iria aparecer. Ou seja, a visão tem aquela visão inicial, né? Mas ela vai o quê? Ela vai ter outras, né? Confirmações. É igual a pessoa, você vai falar, né? Conheço algumas pessoas, às vezes se ouve testemunho assim, nossa, de chorar. Dava uma baita novela da vida real, né? A pessoa fez isso, fez não sei o quê. Aí tu olha assim para a vida da pessoa, tu fala assim, que é vida michuruca? Deus me livre de ser um crente michuruca assim. Aí parece que a conversão foi espetacular. Nossa, uau! Sabe? Aí tu olha para os frutos depois daquela conversão e fala assim, que michuruca, Deus me livre de ser assim. Aí tu olha para a pessoa que às vezes não, né? Tipo assim, eu era do mal, me converti, amém? Às vezes nem foi tão espetacular a conversão, mas tu olha para os frutos, tu olha para o ministério e assim, pá, que benção. Mas por que, irmão? É porque talvez o encontro não foi espetacular, mas às vezes que Deus fica aparecendo, né? Essa pessoa tem mais experiência do que aquela outra. Então, eu vou aparecer para ti, Paulo, e eu ainda vou te aparecer mais, amém? Então você não pode ficar contente. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, amém? Mas há um batismo e vários enchimentos. Minha conversão foi espetacular, nossa, dava para fazer um filme. Olha para a tua vida, michuruca, água com açúcar, misericórdia. Então o começo foi espetacular, depois Jesus fez o que? Se aposentou? Eu não acredito nisso não, irmão. Eu acredito que é de glória em glória. É de glória em glória. É de glória em glória. Vai crescendo, vai deslanchando, vai melhorando e melhorando e melhorando. Não tem como não ser assim. Porque não apareceu ali só. Ele falou, eu te apareci e vou te aparecer outras vezes, amém? Pastor, mas eu vou pedir para Deus uma visão. Se Jesus quiser te dar, Ele te dá. Todas as que eu tive, eu nunca orei por para tê-las. E também não interessa quais são, né? Mas o que importa o quê? É a tua obediência aqui no dia a dia. Ou o famoso, né? É o sentir no coração. É isso aí. É um ouvir aqui dentro. E aí Deus começa a abençoar a tua vida. Mas o outro, ele não ouviu a voz. Talvez ele caiu também, mas não ouviu a voz. Mas e a outra? Talvez ela caiu também, mas não ouviu a voz. A voz é para ti, né? E eu apareci e vou aparecer outras vezes. Olha que lindo, né? Mas e aí, vai ser tudo beleza, pastor? Não, olha o 17, ó. Livrando-te deste povo, que eram os judeus, né? E dos gentios, a quem agora eu te envio. Então ele foi chamado, né, para trabalhar com os gentios, né? Então cada um de nós tem um chamado, tem dons, enfim, né?
cabe a nós buscar. Mas ele ia livrar, ou seja, não, vocês veem a luta que foi, né? Paulo muitas vezes foi apedrejado, depois você pode ler os evangelhos, as cartas, né? Sofreu ameaça de morte, luta, ele pagou um grande preço, né? Mas Deus sempre livrou ele, até que no final ele morreu martirizado no final do ministério dele, mas ele falou o quê? Acabei a carreira, guardei a fé, né? Eu guardei a fé, né? Quer dizer, não tem mais nada para mim fazer. A gente pega muito capaz. Eu acho que eu não cheguei na perfeição. Tá, mas aqui em Filipenses. Em 2 Timóteo, já preguei aqui, né? Paulo fala, eu já acabei a carreira, já guardei a fé, já combati o bom combate, agora só o que me resta é esperar a coroa da justiça. Que lindo, né? A qual Deus tem preparado não só para mim, mas também para aquele que ama Ele. Então, como se Paulo falasse, gente, lá em Filipenses eu falei que não tinha chegado, né? Novidade. Eu cheguei. Não tem mais nada aqui nessa vida para mim. Eu acabei o meu ministério, acabei a minha carreira. Que legal, né? Olha como é maravilhoso. Então aqui está contando como é que foi o chamado dele. Já estava há alguns anos, né? Uns aqui, inclusive, estava preso, né? Falando com o rei Agripa. E Jesus livrou. Então, quer dizer, passou, não vou ter lutas? Claro que eu vou ter luta. Você fala, né? Quando eu sou transferido para uma igreja. Duas coisas que eu tenho certeza. É que lá eu vou ter muita bênção. E vou ter luta. Eu não sei como é que é o povo, eu não sei como é que os obreiros. Você viu que a gente conversa um pouco com o pastor, né? Mas estava antes, né? Eu sei de uma coisa, que lá vai ser muito abençoado e também vai ter luta. É as duas coisas que eu sei. Não sei quanto dá de povo, quantas pessoas dão de manhã, não sei nada. Né? Eu sei que vai ter muita bênção e vai ter problema também. Graças a Deus que geralmente os problemas são bem poucos, né? São bem poucos, graças a Deus. Mas as vitórias são maiores. Mas tem lutas, tem dificuldade, né? Então, como Moisés, ele foi lá, ele viu Deus e teve que assumir o chamado dele. Você viu que isso aqui é parecido, né? E também nós hoje também. Então, vai ter lutas, vai ter problemas, mas não é só luta e só problema, né? E aí, então, lembrando esse povo agora, aqui o 18, para lhe abrires os olhos. Eu abri os teus olhos, espiritual, né? Porque os físicos estavam cegos, depois ele foi curado, né? Tipo assim, eu abri os teus olhos para te abrir os olhos dos outros. E tem que ser igual o Eliseu. Não, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, né? Que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? E o moço olhou e estava cheio em redor, uns cavalos e carruagens de fogo. Amém? Então nós temos que ser essa pessoa que abre os olhos das pessoas, né? Que elas também passam a ter visão. Visão que eu digo espiritual, né? Elas também passam a enxergar, a entender, a olhar, a ver, né? Elas também passam a ter, né? Glória a Deus, para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Não é o Egito físico igual foi Moisés, mas é um Egito espiritual, né? Então também é bem semelhante o chamado dele também, né? E é bem semelhante o nosso chamado também, né? Que hoje somos nós que fazemos obra. E do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, glória a Deus, né? E sorte que é herança, tá? E herança entre os santificados pela fé em mim. Então o meu coração, o coração deles vai ser purificado através da fé. Vão sair das trevas para a luz, vão abrir os olhos, e agora tu vai fazer isso, viu, Paulo? Agora Paulo já cumpriu a missão dele, agora é a nossa hora, amém? E aí ele vem aqui no 19 e fala assim, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Depois você pode ler o resto. Mas olha só, eu não fui desobediente à visão celestial. Por quê? Porque ele também andava como vendo o quê? O invisível. No caso dele era literal, porque Jesus aparecia para ele, né? De uma forma extraordinária. Mas ele falou, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu não tenho que orar, Deus vai comigo.
Eu tenho que ir com Deus. Eu não tenho que orar, Deus, eu fiz o plano, abençoa. Eu tenho que andar no plano de Deus, que já tem a bênção. Pode ter luta, mas já tem a bênção. Eu não tenho que orar, Deus, vai junto comigo. Eu tenho que orar, Deus, eu quero ir junto contigo. Eu não quero estar num propósito, num lugar, num relacionamento, em lugar nenhum, se o Senhor não tiver. Onde eu não possa desfrutar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, mas o outro, ele não ouviu a voz. Ou se ouviu a voz, falou outra coisa com ele. Né? Mas eu sei da minha vida, eu tenho que ficar firme. Não, mas a minha família falou que se eu for para a igreja evangélica e me batizar, eles não são mais da minha família. Então você tem que fazer uma escolha. Você tem que escolher a família da terra e deixar Jesus, ou você tem que escolher Jesus, ainda que custe por um momento a família da terra. Amém? Ah, não, mas isso, aquilo, outro. Eles não ouviram a voz. A voz falou contigo. A voz chamou tu. Né? Você vai ser desobediente à visão celestial? Amém? Esses dias a gente batizou uma jovem aí, até colega da minha filha, né? Como Deus ele faz obra tão perfeita. Ela já era de Jesus convertido, mas ele não congregava, né, tal. Aí foi colega da minha filha, né? Glória a Deus, Deus usou ela para ajudar a ela, né? Aí te batizou lá nas águas. Aí faz poucos dias. Mas ela falava, né? A mãe, a avó dela, né? A avó dela ia na nossa igreja, quer dizer, aqui na nossa igreja, quando era do outro lado lá. Aqui onde é o Odonto Company, né? Ali era a nossa igreja quando começou. Óbvio que eu não era pastor naquela época ali, né? Já era pastor, mas não ali. E ela ia ali. Depois, mais tempo, ela faleceu, né? Não sei se ela chegou a participar de cultos aqui. Eu sei que ela faleceu, né? E aí um dia a mãe dela, agora dessa colega trazendo, era aqui que a tua avó me trazia algumas vezes. Falei, tá vendo? Ela tá lá no céu. Ela tá lá no céu. Ela não viu. A filha, ainda Jesus tem que falar com ela, mas ela não viu a neta dela, né? Se batizando no domingo aí. Mas a oração dela foi atendida. Também uma família que eu batizei, né? Batizei o filho, a neta, né? De uma irmã que vinha na igreja e faleceu, infelizmente, né? Na verdade, vinham as duas faleceram. Elas não viram o filho se firmando, né? E a neta, né? Eu tive a alegria de batizar os dois. Também falaram, lá no céu elas estão em festa com Jesus, né? Jesus, creio que contou para elas, porque não tem acesso, né? Mas estão vendo aqui, então é assim, moço, né? É essa força, né? Igual hoje, o pastor nosso perdeu a mãe, né? E eu senti que falei, pastor, ela tá no braço. Eu falei, tá no braço de Jesus, mas ela deixou aqui um ganhador de almas. Continua pregando, falando de Jesus, que vai ter um monte de gente que já está lá e um dia vai estar. E vai contar, foi teu filho que me ganhou. Falei, ela está deixando uma semente. O legado dela, ela era crente, né? É um ganhador de almas, né? Então quer dizer, ela está feliz com Jesus e muitas almas vão se encontrar e vão dizer, foi o teu filho que me ganhou para Jesus. Eu estou aqui por causa dele, né? Então, por mais que dói, né, a falta de um pai, de uma mãe, mas com certeza se está com Jesus, a palavra fala que é incomparavelmente melhor. E eu falei, ela deixou um legado. O Senhor é um legado que ela deixou aqui e vai continuar dando muitas almas para Jesus ainda. Algumas vão logo se encontrar com ela, porque tem pessoa que falece também, né? Então, não pode ser desobediente, porque a visão celestial. Eu tenho que entender, a pessoa lá quer confirmação de todo mundo, mas nem ela não acredita nela mesma. Não, tem que ficar firme naquilo que Deus falou, né? Ele pode levantar outras pessoas que vão me ajudar, né? Que estão sintonizados ali, mas eu sei, a voz falou comigo, então eu sei o que Deus quer da minha vida. Vamos terminar? Por quem para frente? Segunda carta aos Coríntios. Ai, pastor, mas eu não tive assim um testemunho espetacular. Não interessa, tem uma vida espetacular. Segunda carta aos Coríntios 4, amém? Falei, eu conheço um monte de gente que, nossa, que fala, e tu olha sempre a vida assim, misericórdia, que vida mais meio choruca. Deus me livre de ser disso.
Jesus parou na conversão, eu acho. Eu não consigo entender. Faltou gasolina para Jesus? Eu acho que devia ser assim. Não, daí Deus falou comigo, depois não falou mais. Não sei, eu tenho minhas ressalvas quando eu ouço uma coisa assim. Não vou dizer que não é de Deus, mas não sei. Muitos, eu podia até falar situações até da família que eu poderia falar, mas não vou falar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, amém? Depois, se quisermos ler todo o capítulo 4, pode ler, tá bom? Então, mas vamos pegar aqui o 16, segunda carta aos Coríntios 4, 16, fala assim, por isso, não desfalecemos, senão é não, né? Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nosso exterior, né? O interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém? Então, quer dizer, ainda que o exterior venha passar por lutas, problemas, dificuldade, tentação, como eu falava deixa o domingo quieto. Quarta-feira de noite, né? Ai, pastor, mas aí o diabo falava comigo. Eu falava aqui, eu falava isso de noite, né? Quem tá vai lembrar. Eu falei, irmão, quando tu não era crente, tu não resistia à voz do Espírito Santo? Resistia, não resistia? Quando tu era crente, tu não era crente, tu não resistia à palavra? Sim. Quando tu não era crente, Deus entrou arrombado no teu coração? Sai daí que eu vou entrar. Nasça de novo. É assim? Não. Eu falei assim, que legal. Quando tu era do diabo, tu te fechava para Deus. E agora que tu é de Deus, tu te abre para o diabo? Que história é essa de eu não posso, não consigo, não dá e não tem jeito? Se quando eu não era de Deus, eu fechava o coração para Deus, por que agora que eu sou de Deus, eu não posso blindar o meu coração para o demônio? Posso sim. Posso ouvir ele bater na porta, tocar a campainha, bater palma, sei lá o quê. Mas agora abrir a porta, sou eu que abro. Se para Deus eu tive que abrir a porta, para o diabo não tem que abrir também? Claro que não, né? Mas depois que eu me converti, eu não abri a porta para Deus? Abri. Então que legal, né? Volto a falar, né? Quando eu era do diabo, eu fechava meu coração para Deus. Agora eu sou de Deus, eu sou o pobrezinho, a pobre vítima. Para com isso. Eu pregava isso quarta-feira, né? De noite. Apesar lá em Filipenses 4:8, que fala, né? Quanto a mais, irmãos, o que é bom, agradável, puro, justo, tá? Tem louvor, fala, nisso pensai. Mas não é verdade, irmãos, né? Você não era de Jesus porque você fechava o coração para Ele e Ele não entrava forçado. Agora você é de Jesus, o diabo entra forçado? Então eu sou mais poderoso que Deus, o diabo? Não, mas tem algo chamado livre-arbítrio. Se para Deus eu me fechava e Ele não entrava, não vem dizer agora que eu sou de Deus, eu não posso me fechar. Eu posso guardar o meu coração, posso blindar os meus pensamentos. Como eu falei, Ele pode bater palma, tocar campainha, sei lá o que Ele faz, mas Ele fica lá fora, dentro e não entra. No meu coração está Jesus. Nos meus pensamentos é o que é bom, puro, agradável. No meu coração quem manda é Jesus. Meu lugar é no aprisco com Deus, não é lá fora me agarrando com o falso leão que está rugindo. E é isso que a palavra fala. O nosso interior, todo dia ele vai se renovando. Amém? Né? Se eu chamar assim, irmão, sobe aqui e prega uma palavra. Não tenho. Deveria ter uma palavra. Deus não fala contigo? Tu não lê a Bíblia? Tu não ora? Deveria todo dia orar e todo dia ter uma palavra. Sobe aqui e prega. Amém? Sobe aqui e prega. Não posso. Deveria poder. Você não sabe falar de Jesus? Então, ainda que o exterior, né, nos passa por luta, um problema, uma dificuldade, uma situação, mas o que tem aqui dentro do coração? A visão de Deus, amém? Que se renova, né? Ali fala o quê? O interior, contudo, se renova o quê? De dia em dia. Dia em dia, ou seja, todos os dias, né? Eu já vou terminar aqui, já está ficando até longa a pregação. Aí agora eu vou falar 17, Porque
Então está explicando, está te dando o telescópio, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Já seria maravilhoso, né? Mas falou que muito excelente. Eu sempre costumo dar um exemplo, não? Digamos que se hoje você fosse no banco lá e depositasse R$1, e daqui a 30 dias você sacava 100, então 100 mais 1, né? 101, né? Então, se você vai no banco hoje, e daqui a 30 dias você vai sacar 100. Eu te pergunto, irmãos, tu ia triste pelo real que tu ia investir, ou você ia feliz pelo 101 que tu ia ganhar? Né? Ah, que tristeza, vou perder o real. Ô cabeção, tu vai ganhar 101. Para de ficar olhando para R$1. Mas eu vou ficar 30 dias sem ele. Mas olha na frente o que te espera. 30 dias, tu vai estar não com 1, vai estar com 101. Amém? Então eu não vou triste pelo R$1 que eu vou perder. Eu vou esperançoso e alegre pelo 101 que eu vou sacar. Amém? É o que a palavra fala. A nossa luta aqui é como se fosse... Não tem investimento assim, tá? Se te prometer, foge que é pirâmide de golpe, tá? Mas vai passar por luta, mas não se compara o quê? Com o eterno peso de glória muito excelente. Amém? Que coisa linda, né? O que é sofrer um pouco por Jesus perto da recompensa que ele vai me dar? Não é nada. É a pessoa ficar olhando para aquele R$1 que ela perdeu e lá na frente ela não sabe que ela vai ter o 101. Então isso me dá esperança. O que é isso R$1 perto da recompensa dos 30 dias? Amém? Cadê o teu R$1? Agora eu não tenho ele. O que é isso? Eu não tenho ele, daqui a pouco eu vou ter 100 vezes mais. Que coisa linda, né? É assim que você consegue entender isso aqui, né? Mas para quê? Para nós terminar aqui já, orar. Não, 18, né? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. É o invisível, né? Porque as que se veem são temporais, ou temporárias, né? E as que não se veem são eternas, ou seja, né? Tem a natureza de Deus, não só no futuro, né? Mas também vem a operação de Deus, né? Então quer dizer, atentar naquilo que eu estou vendo vai tirar a minha visão, né? Atentar naquilo que eu estou vendo vai me deixar no Egito. E o rei não quer que eu saia do Egito. Atentar naquilo que eu estou vendo vai me fazer cego ou desobediente à visão celestial. Mas atentar na recompensa, naquele que me chamou, ainda que venha por um momento passar lutas, né? Mas não é todo momento também. Veja, eu não posso ser infiel, não posso ser desobediente, porque a visão celestial. Mas esquece ele. Tu ouviu a voz. Obedece. Mas o meu pai, esquece teu pai. Tu ouviu a voz. Mas ele estava junto quando ele caiu. Mas a voz não falou com ele. A voz não falou o nome dele. É tu. Assume a tua visão em nome de Jesus. Sabemos que é muito mais recompensador. Deus honra, Deus abençoa, né? Então é uma luta muitas vezes entre o que a gente vê e não vê, né? Entre o que a gente sente e entre a nossa fé. Então nós temos que sempre estar nos alicerçando na palavra de Deus, né? Vou parar aqui. Deus abençoe você de casa em nome de Jesus. Então pegue